Oi gente, esse é o Rudy. Essa é a Anne. E você está no apartamento 108. Sim. E nós viemos hoje para fazer a leitura de alguns comentários do nosso vídeo Não Somos Obrigados. Nós perguntamos para vocês o que vocês gostariam de saber, que a gente ainda não falou em vídeo. E aí a gente selecionou algumas perguntinhas para responder. Bora? Bora. Então, a primeira pergunta, a Suliane Suliane, ela perguntou, ela lembrou, na verdade, que nós prometemos mostrar em vídeo como foi quando o Rudy me pediu em namoro na frente dos meus pais. E a gente esqueceu mesmo, valeu. Rudy, você vai falar? Você vai contar? Bom, eu queria pedir ela em namoro e tal, e pedir pra avisar lá os pais dela. Aí eles agendaram ali um momento que eu podia ir na casa dela. Eu cheguei, tava todo mundo em casa. Tava a Anne, a mãe dela, o pai dela e o irmão dela. E tava todo mundo na sala, no sofá, especificamente. Beleza, eu tava nervoso. Pô, ia com pedir vergonha, né? Tava com... Não, eu tava nervoso mesmo. Tava nervoso. Tá com porque, vergonha. pô, apesar de eu já conhecer muito bem o pai dela, a mãe dela e mais ainda o irmão dela... A gente era amigo, tava um pouco nervoso porque eu ia chegar lá e ia pedir a mão dela namoro e falar, ó, tipo, eles sabiam que a gente tava ali ficando e tal, mas não sabia o que tava acontecendo exatamente, né? Aí eu fui lá, comecei a falar, mas tipo, eu tava nervoso, mas não tanto, tava um pouquinho nervoso. O pai dela tava estranho. O pai dela já tava meio, tipo, estranho, assim, e tal. E o pai dela fuma, né, e tal. Só que dentro de casa ele nunca fez isso, né? Ele saía de casa pra fumar. E aí comecei a falar que eu gostava muito da Anne, que a gente tinha interesse de ficar junto e que eu respeitava muito ela e que eu gostaria de pedir mandar um namoro, assim, nessas palavras, assim, e era tudo verdade. Mano, enquanto eu falava isso, eu tava meio, tipo, cada palavra na minha cabeça eu tava, tipo, ali maquinando o que eu ia falar pra falar assim, de um jeito legal, certinho, bonitinho e com respeito, né, todo o respeito do mundo. E eu não tava, tipo, olhando pra cara das pessoas. Meu, quando eu olhei pro sofá... Tava tipo, a Cida tava com a mão na cara, a Anne tava tipo virada ao contrário, o Alan tava com uma mochila. Com uma mochila, tinha enfiado a cabeça dentro. É verdade. A gente tava assim por causa do meu pai. Então, não, aí continuando. O pai dela tava muito nervoso, cara. Muito nervoso. Muito. Ele não conseguia acender o cigarro. Ele começou a fumar dentro de casa. Ele nunca fez isso. Ele não conseguia acender o cigarro. Daí ele deixou cair o cigarro aceso no chão. Daí ele pegou o cigarro. Ô, Rudy, você tá nervoso? Tipo, ele tava assim, não sei, namorado, tava assim com cigarro assim, ó. E tipo, dentro de casa. Daí a mãe da Anne já tava dando uns tapas nele e tal, porque eu não fumo dentro de casa. Ô, vai fumar dentro de casa. E ele, Rudy, não precisa ficar nervoso. Não precisa ficar nervoso. E tipo, ele tava morrendo de nervosismo. Eu tava de boa. Sério, em comparação com ele, eu tava zen, cara. Então foi muito engraçado a situação em si, mas principalmente a reação de todo mundo ali na hora, tipo, enfiar a cabeça dentro da mochila. O desespero deles vendo o nervosismo do pai dela. Tá ligado? Não, foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Nossa, tipo, se filmasse isso, ia ser uma cena de um filme de comédia. Não, mesmo na hora que ele foi falar que, tipo, sim, tudo bem, tipo, ele mal conseguiu falar. Mas foi demais, assim, porque claro que ele aprovou, a mãe da Anne já sabia que a gente namorava e já aprovava antes mesmo de perguntar. Não, meu pai também, mas ele quis dar uma de pai tradicional. Isso, que ele quis nunca... dar uma daquela de pai durão, mas tipo, não é que ele não é durão, mas ele é muito tranquilão, assim, então não deu certo. Não deu certo representar um personagem ruizão, peraí, não deu, porque ele não é assim, ele é um cara legal, gente boa. Então foi, tipo, super comédia a situação, assim. Fica aí o registro. Tá, eu vou ler o comentário da Jaqueline. Não tem sobrenome aqui no perfil dela, só Jaqueline. Olá, vocês ainda pensam em alguma parte do AP que desejam mudar? Sim. Sim, a gente, com o tempo, a gente foi alterando algumas coisas. Desde que a gente fez o projeto do apartamento, muita coisa mudou, porque a gente foi vendo que algumas coisas se adequavam melhor, outras não. E tem a parte externa ainda do apartamento que a gente não mexeu uma palha, tem tudo pra fazer na parte de fora ainda. Aqui na cozinha, na parte da lavanderia também, a gente pensa em mudar um pouco os armários. De repente colocar um armário embaixo do tanque, deixar mais padrão, assim. A gente não colocou pedra pro lado que fica o tanque da cozinha, então de repente a gente vai colocar uma pedra que fique por cima ali da máquina e que ela se estenda até o final lá. Isso. E daí na própria pedra a gente já coloca já o tanquinho e ainda ganha uma bancadinha em cima da máquina. Então isso aí tem algumas coisas pra fazer ainda, mas é coisa pouca. A próxima pergunta do Newton. O Newton, famoso, que a gente não consegue responder ele. Eu vou te responder pelo vídeo, Newton. Não, chega a ser engraçado. Ó, Newton, a gente falou que não conseguia te responder, você foi lá e comentou, falou, nossa, que legal e tal, comento sim e tal, sou inscrito.
Eu fui tentar curtir o seu comentário. Não O YouTube dá. não deixa. Não dá, então a gente vai te responder aqui. Ele fez um comentário bem grande e aí a pergunta dele é bem legal também. O canal começou com a ideia de mostrar tudo o que viria pela frente, facilidades e dificuldades na montagem de um AP. E agora que já fez uma realização, que direção que o canal tomaria? Vocês já pensaram nisso antes ou depois do início do canal? Teve mais uma pessoa que falou sobre isso especificamente, que é o Filipe Maciel. Ele colocou... Primeiro, o comentário dele começo já foi legal. Ele colocou: como vocês lidam com animais que precisam desesperadamente de atenção e passam a encher o saco exigindo interação rápida de vocês por aí. Esses animais aí a gente ignora. Mas a pergunta dele foi: o que vocês planejam pro canal agora? Metas, objetivos, vontades? Ele agradeceu as dicas aí. São coisas parecidas que tem a ver com o canal. Primeiro, a gente pensava assim, quando a gente criou o canal, que não podia ser só sobre a reforma. A gente não tava afim de fazer um conteúdo que fosse curto e nem que tivesse fosse datado já com um final já pré-definido. Já falei isso em outros comentários também, a gente abriu o conteúdo justamente pra gente poder continuar sempre falando sobre alguma coisa, sempre conversando com vocês. A nossa intenção é produzir conteúdo por tempo indeterminado. Nessas respostas aí desse vídeo Não Somos Obrigados, muitas pessoas colocaram: continuem com o canal, continuem com o canal. Calma, segura o verniz. Vamos continuar, o canal não acaba não. E se for parar pra pensar, a gente tá morando aqui há 1 ano. Nesse 1 ano, os vídeos que nós colocamos no canal, assim, nem todos foram sobre apartamento. Foram sobre a nossa vida, foram sobre rotina, sobre coisas que a gente faz. Então, que a gente gosta. A gente tá tentando aos poucos fazer um conteúdo exatamente isso, de coisas que a gente gosta, que não precisam ter necessariamente relação com reforma, com rotina de apartamento, porque o nosso canal é sobre a nossa vida, sobre a vida, sobre tudo mais. Tudo mais. Então, mais uma vez, se alguém nunca viu a gente comentando sobre isso, ou nunca viu a gente falando sobre isso em outros vídeos, o Apartamento 108 é a nossa casa na internet. A nossa ideia desde o começo foi isso: trazer o que a gente gosta aqui pra dentro. Coisas do nosso interesse e que a gente gostaria também que fossem do interesse de vocês. Criar uma comunidade de amigos que têm interesses em comum. E acho que a gente tá aos poucos construindo isso. Então é esse o rumo do canal. O apartamento, ele é a nossa vida. A gente vive aqui e a gente nunca vai desvincular esse conteúdo do canal. Ellen Reis. A Ellen Reis perguntou: como vocês conseguem ser tão maravilhosos assim? São seus olhos. São seus olhos. Não, mas ela perguntou mais coisa. Agora a pergunta mesmo. Ela escreveu: pra vocês, qual foi a etapa mais difícil até agora? Desde a compra até o processo de montagem do Apartamento 108. Beijo, sucesso pra vocês. Obrigado, Ellen. As partes mais difíceis, pra mim, não sei se a Ellen vai concordar, foi a negociação inicial dos valores e definir como a gente ia conseguir pagar ou não o apartamento. E a segunda parte é a montagem dos móveis e mesmo a compra dos móveis planejados aqui, porque representa acho que a maior parte de todo o orçamento da reforma foram os móveis planejados. Então, além do custo ser alto, tinha muita coisa que tinha que estar acompanhando. Foi difícil definir aqui pro espaço o que exatamente ia, o que não ia. E depois a gente sofreu um pouquinho também com a coisa da montagem. Pra mim, eu vejo a compra do apartamento como se fosse um jogo, sei lá, do Mario, com várias fases e chefões. E pra mim, o primeiro chefão foi o pior de todos, que foi encarar a compra. Tipo assim, a gente não tinha dinheiro, a gente juntou ali o tal que a gente tinha, o pouco, pra aplicar na entrada do financiamento. E a cada mês a gente via boleto chegando e, bom, que pra quem não sabe como que foi esse processo todo, assiste lá o Draw My House, que a gente mostra tudo que a gente teve que pagar, todas as taxas, e aquilo foi muito assustador, porque era realmente marinheiro de primeira viagem. Então foi muito, eu acho que aquela parte foi a mais assustadora. Depois, claro que a montagem dos móveis, o processo todo de mudança, tudo foi muito difícil, mas é que era mais sólido, era mais real. Antes parecia que, era muito nebuloso, assim, sabe? Então, pra mim, aquela parte do início de compra mesmo foi a pior. A Miranda Mello falou assim, que ela entrou no canal pra ver o tour da cozinha e se interessou pelos outros vídeos e tal, e ela nos elogiou bastante, disse que nós somos criativos e autênticos. Ai, obrigada. E aí ela perguntou se a gente já pensou em morar em outro país, todo dia. Toda hora. Toda hora. A gente pensa, a todo momento. A todo momento. Não, a gente pensa muito. A grande maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo aí também mora aqui no Brasil, você sabe o quanto é difícil morar aqui. E tá ficando cada vez mais... Tá ficando cada vez mais difícil. Complicado.
se um dia a gente aparecer uma oportunidade que vale a pena, a gente não vai deixar passar, não. É verdade. É certeza que não. Não é que nós somos anti-Brasil, anti-patriotas, não é isso. É porque, não sei, talvez a gente esteja também até um pouco iludido, mas parece que é legal ter uma vida em outro país também. É. A minha opinião bem sincera em relação a isso é que a gente só tem uma vida. Então se der pra melhorar um pouquinho a qualidade e tal, se eu pudesse arrastar todas as pessoas que eu gosto aqui de dentro do Brasil pra um país melhor, eu faria. Mas como a gente não pode, se desse pelo menos pra sair, pra, sei lá, conseguir alguma coisa melhor, conseguir, mesmo de fora, ajudar um pouquinho mais nossos pais e tal, eu faria sim. Faria sim. O nome aqui fica meio na dúvida aqui, né? Se é um casal, talvez seja um casal, mas tá lá, tem uma fotinho do Grêmio e é Maicon Sandra Ribeiro. Aí depois vocês me dizem no comentário aí se é um casal, Maicon e Sandra e tal. Se vocês fossem os telespectadores do canal, vocês dariam mais like ou dislikes no contexto geral? Valeu, abraço. Abraço, Maicon Sandra. Diz aí, Anne. Eu daria muitos likes, porque eu, como consumidora do YouTube, eu não dou dislike. Sabia? Não dou dislike. Se eu não gosto do conteúdo, ou eu não assisto até o final, ou eu nem assisto. Acontece bastante assim de me inscrever no canal de um assunto que eu me interesse. Às vezes eu não assisto, não acompanho nem nada, mas dislike eu não dou. Porque eu sei que, como eu tenho um canal no YouTube, eu sei como é chato receber um dislike. Porque quer dizer que a pessoa não gostou do que você fez. E é chato, né? Quando você se esforça pra alguma coisa e alguém não gosta. Eu acho chato. Eu dou uns dislikes. É, eu demais. Eu não penso assim, não. Eu dou uns dislikes, claro que tudo que a Ana falou é real, a gente tem um trabalho pra produzir e tal, então quando alguém vem dar um dislike, pode ser por nenhum motivo. Pode ser que a pessoa, pode ser porque é um hater, porque deu dislike só porque quer dar um dislike, porque dá dislike em todos os vídeos, pode ser por qualquer motivo, mas pode ser porque o vídeo realmente não é do interesse daquela pessoa naquele momento, pode ser que a pessoa assina o canal e gosta mais de ver outro tipo de vídeo, então o dislike pra mim é só uma, sei lá, é um feedback ali rápido. Mas bem confuso, né? Não, um feedback sem muita explicação, mas se tem um dislike é porque não agradou todo mundo e quem sou eu pra agradar todo mundo, como alguém disse aí, ninguém agrada todo mundo. Dislike vem e tá tranquilo. Eu já dei dislike por um canal por aí fora, mas nunca na maldade. Mas, no caso, sendo um espectador do nosso canal, certamente eu daria mais likes do que dislikes. Porque, normalmente, como a gente falou aqui, a gente tenta produzir tudo que a gente gosta. A gente tenta trazer assuntos que a gente gosta, a gente tenta trazer situações que foram importantes pra gente, que foram legais pra gente. Então, é a nossa vida. Se eu desse mais dislike pra nossa vida, é uma coisa errada, tá bom? Então, sim, daria mais likes, porque, como a gente falou, a gente consome muito conteúdo de YouTube e é o tipo de coisa que eu sentaria e ficaria assistindo, porque eu já faço isso. A gente senta e assiste Minha Vida, a gente assiste Cadê a Chave, a gente senta e assiste. Isso aí. Próxima pergunta. A Raquel Alves, Raquel sempre tá por aí, Raquel é uma amiga já. Ela deu um monte de sugestões de coisas que ela quer que a gente faça. E ela fez uma pergunta se nós somos servidores públicos e caso sejam, falem como estudaram para entrar e tal. Eu não sou servidora pública, eu trabalho na rede particular. E o Rudy é servidor público do município de São José. Fala aí, Rudy, como foi? Trabalho na Câmara Municipal de São José dos Pinhais, município vizinho de Curitiba, pertinho aqui de casa, não é longe. Não sou concurseiro, nunca fui concurseiro. Para não dizer que eu não estudei, na época eu peguei todo o conteúdo programático, dei uma olhada geral e dei, tipo, uma lida rápida, assim, em tudo que ia cair, mais ou menos. Pra não chegar na prova e, tipo, não saber ter algum assunto que eu não soubesse de nada. Então eu queria dar uma olhada em cada coisa, pelo menos, pra eu estar familiarizado. Principalmente a lei do lugar onde eu vou trabalhar ali, a lei municipal. Fiz isso e deu certo. Passei e tô lá já faz um tempo. A dica que fica aí para se você tá nessa de estudar, para fazer concurso, assim, estuda, foca que dá certo. Assim, eu vejo que a galera que é de lá e que é concurseira, vez ou outra consegue passar em outros concursos. Então, estudar e focar aí que dá certo sim. No meu caso, na época eu tava desempregado, acabou aparecendo essa prova de concurso, eu fiz e acho que eu dei sorte de ler muito do que caiu realmente na prova. Então, isso quer dizer que estudar funciona. Então... Mas é bem isso, você tem que focar naquilo que você quer e não desistir nunca, como tudo na vida. Então, Raquel, força aí, continua nessa que vai dar certo. Eu respondi o comentário da Xda Rafaski. Ela fez um comentário grande, legal, elogiou a gente, obrigado Xda. Tem algum eletrodoméstico, móveis ou alguma aquisição que vocês fizeram pra casa e vocês se arrependem? Tipo, resumir aqui a pergunta dela. Ou não recomendo. Ou não recomendam? Arrependimento não tem arrependimento nenhum, assim. De todos os produtos que a gente tem um produto que me incomoda um pouco por causa do barulho, que é o depurador. Mas no fim das contas ele funciona, não sei se... Eu não tenho um parâmetro para comparação, então, porque eu nunca, na minha casa dos meus pais não tinha depurador, nem
coifa, então eu não sei como funciona uma boa coifa ou um bom depurador. Mas na minha Mas casa... no caso, ele funciona ok. Não, na minha casa a gente tinha já e é esse barulho mesmo. E assim, é o barulho que tá fazendo enquanto você tá usando, né? E enquanto ele cumpre sua função. Então não é... Até porque ele tem que sugar o ar ali todo e tal, não é barulho. Sim. Mas de resto, nada, não tem arrependimento não. Tudo que a gente comprou a gente pesquisou muito antes, todos os eletrodomésticos, tudo, inclusive os móveis a gente pesquisou muito. A pessoa que fez com muita qualidade, então não tem arrependimento não. Isso. Por último, acho que é isso por último. A Jéssica Newman, ela quer que a gente falasse sobre a organização do casamento, os gastos, como foi, né, toda a organização, blá, blá, blá. E a gente vai fazer um vídeo falando também só sobre isso, porque ele vai ser um pouquinho longo. Esse vídeo tá sendo longo já, então aguenta aí que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Gente, obrigada por todos os comentários. São muitas perguntas. Que bom que vocês têm interesse. Isso só mostra como a gente tá conseguindo cumprir nosso dever. Nossa missão. E a gente tem agora 2 perguntas pra vocês também, porque nós recebemos muitas sugestões aqui de live. Vocês querem que a gente faça uma live? Vocês assistiriam? Seria legal? Comenta aqui embaixo se sim, tá? E outra coisa que a gente quer saber também, em qual parte do dia ou da semana que vocês se dedicam pra assistir o nosso canal. A gente sabe que a maioria das pessoas passa o dia todo no trabalho e às vezes não tem tempo no trabalho de assistir. No geral, assim, qual que é o tempo que vocês perdem? Não, o tempo que vocês ganham pra nos assistir. E aí, juntando uma pergunta na outra, já coloque ali qual vocês acham que seria o melhor momento pra gente fazer essa live, que seria certeza que vocês estariam lá pra poder assistir e conversar com a gente ali ao vivo e bater um papo legal na hora. Gente, muito obrigada. Valeu, obrigado por todos os comentários, obrigado por todo o apoio, obrigado por todo mundo falando ali pra gente não se importar com os comentários ruins. Eu, como falei no vídeo, não me importo muito. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês, até a próxima. Logo, num desses dias aí, vai vir vídeo sobre aquela parte das momentos vergonhosos, que tem coisas muito engraçadas lá, então a gente vai fazer uma coisa especial com aqueles comentários. Se você tem um momento de embaraçoso, que você passou vergonha, comenta, descreve pra gente ali embaixo que isso depois vai ser legal.